relatando a primeira parte do Outro Lado do Espelho, segundo e último livro da série do Dr. Inácio sobre as cinzas do tempo, primeira parte, do Outro Lado do Espelho, complemento, segunda parte. O que a gente pode fazer aqui? Dr. Inácio, depois que ele aconteceu aquele episódio, que ele estava na fazenda do Sr. Juliano e teve o lance que a cobra comeu o Thomas, né? O ex-Thomas, né? O, ficou parado por ali. Aí o tempo começou a passar, outras coisas aconteceram no decorrer da, da vida do, do Inácio, no sanatório, o tempo passando. Ele tinha mania de fumar, teve problema de catarata, teve problema, alguns problemas de velho que ele teve, a verdade foi essa. E por mais de 50 anos, ele foi o diretor médico do sanatório de Uberaba. Ah, quando atingiu a escassez do gás dele, do ectoplasma, né, ele veio a desencarnar, já cometido, já como eu falei, de catarata e principalmente de efizema pulmonar, devido ao excesso de cigarro que ele fumava. E aquele processo todo, desencarne e tudo, falta de ar e outras coisas mais, que o morrer não tem, o desencarnar não sente nada. O problema é o que você plantou do outro lado do espelho da vida, o que é que vai acontecer, ou do outro lado do portal do túmulo, né? Então ele passou, né, foi recolhido imediatamente, foi encaminhado para o hospital, um pronto-socorro. Inicialmente ele foi para um pronto-socorro, né? Do pronto-socorro ele foi encaminhado para a colônia Esperança, onde está até hoje, no Hospital Esperança, mas no pronto-socorro do Hospital de Esperança. E lá ele começou o tratamento dele, a reconhecer a vida pós-desencarne, teve as visitas do pessoal dele, dos amigos dele, Dona Modesta, Dona Modesta, Maria Modesta Claro, a Manuel Roberto, o padre Carmelita, né, como ele gostava de ser chamado, o Odilon Fernandes, o, todos que compunham o grupo dele. Né? E ali ele ficou sendo recuperado pela equipe médica do hospital. O tempo vai passar, Manuel Roberto chega, leva ele para poder tomar um ar do lado de fora do hospital, primeiro passeio. Os primeiros passeios ele foi acompanhado, depois ele já sentiu melhor, já saiu e foi arejar a cabeça de não ficar muito deitado, saiu para poder. Então o que ele fez? Ele usou a psicologia nele do que ele já usava para todos os pacientes do sanatório. Ou seja, a vassoura. Passou assim no local, viu lá uma porção de folhas caídas, procurou, achou uma vassoura lá jogada no canto, ele pegou a vassoura, se determinou, vou varrer esse pedaço aqui. Aí varreu o que ele pôde fazer, bonitinho e tal, direitinho, e no final cansou, né? Porque ainda estava em convalescência. Sentiu fome, pô, mas como é que ele vai arranjar comida aqui no hospital? num, num local novo que ele nem sabe, mas tudo bem. Então ele voltou para o apartamento dele. Quando ele adentra o apartamento dele, está lá em cima da mesa, está lá uma bandeja com sucos de flores, né, que é o que se usa lá nas colônias,
e outros cremes lá para poder substituir a alimentação pesada, a alimentação de doente. Tomou aquilo, sentiu revigorado imediatamente. O tempo passou um pouco mais, aí outra, outras andanças, outras vassouradas que ele deu por lá, até a hora que o médico chegou e deu alta para ele. Aí ele disse, não, eu vou juntar minhas coisas e vou embora daqui. Peraí, vou juntar minhas coisas? Que coisas que eu tenho? Porque o médico perguntou, que coisas você tem, Nácio, para poder juntar? Não tem nada para juntar. Aí o médico perguntou, você tem alguém para morar junto? Ele falou assim, não conheço aqui, porque nem minha mãe não, parece que não está aqui na colônia. Então, imediatamente foi chamado dos antigos amigos dele e ele foi morar lá, porque nas colônias espirituais não funciona feito na terra. Cada um tem sua casa, mas a casa não se compra a casa. Se trabalha para ter jus à casa, para poder adquirir aquela casa e poder habitar enquanto vive no plano espiritual. Saiu para encarnar, aquela casa fica, no caso, para a família, ou para quem estiver morando lá, que a casa é comunitária para todo mundo, não tem muro, todo mundo tem acesso livre a todos os departamentos. Então, eu fui para lá e tal, e começou a se preparar para poder começar a trabalhar no Hospital Esperança. Como é que ele vai trabalhar no Hospital Esperança? Só que na época de encarnado, ele era o diretor médico todo-poderoso do sanatório. A palavra dele era a mesma coisa que a palavra de Deus dentro do sanatório. Mas no Hospital Esperança, aí o negócio pegou. Então ele começa no Hospital Esperança trabalhando como faxineiro, limpando aqueles vômitos do pessoal que é socorrido das trevas e tudo. Estava lá e através de outros passava, dava passe, da passe, aquela energia negativa saía de dentro do paciente, que é uma gosma preta estranha, pútrida. Aí ele ia lá, limpava aquilo, estava sempre mantendo ali, dali ele passou para a enfermagem, Manuel Roberto, que era enfermeiro na Terra, e nesse período ele também já estava exercendo a profissão dele lá no hospital, começou a orientar o Inácio como ele deveria de fazer, como ele deveria de proceder. O tempo foi passando, e ele foi galgando é, níveis superiores lá dentro e passou a conhecer, se não me engano, ele teve até que fazer uma especialização na faculdade lá de como ele conhecia, ele era médico psiquiatra de um corpo material. Aí ele teve que aprender a, a cuidar de um corpo espiritual, que é a medicina do espírito. É similar à medicina da terra, mas é diferente. Por incrível que pareça, é similar, mas é diferente. Porque aqui na terra, o médico, para poder ver o que o paciente tem, faz uma bateria de exame, faz uma opção de pesquisa e tal, para poder ver o que tem. Lá não, lá é a base do passe, coloca a mão na pessoa, sabe o que a pessoa tem, os pensamentos se afloram todo, o que um pensa, toda a sala toma conhecimento, e conforme o nível de evolução do espírito toma conhecimento da colônia inteira, das pessoas da colônia que tem, o administrador, por exemplo, ele sabe o que todo mundo pensa dentro da colônia ou da cidade espiritual. Mas no caso, Esperança é uma colônia espiritual, não é o caso de Aruanda, que é uma cidade espiritual por ser maior, entendeu? Então, ele foi indo e tal, até que ele assumiu a posição de diretor clínico do Hospital Esperança. Do Hospital Esperança, ele é comandado por Eurípides de Bracanupo, se não me engano o nome é esse,
e Dr. Bezerra de Menezes, que comanda é o diretor do Hospital Esperança. O Inácio Ferreira está hoje exclusivamente na área da psiquiatria, tá? Então já deu 10 minutos, vamos cortar aqui, que eu não sei como é que vai ser para fazer se eu vou precisar fazer a transmutação para MP3 ou não. Mas em todo caso, vamos deixar 10, 11 minutos, que na hora que for transformar em vídeo, já está dentro do limite do programa. Tá? Agora, nós vamos fazer um pouco diferente aqui. Eu abri aqui a capa do livro e botei a especificação. Esse áudio é referente ao EUDA 060. Agora eu só vou colocar EUDA 61 e amanhã eu vou ver a segunda parte do, do áudio do outro lado do espelho, para relembrar também tudo aquilo que eu li, que nem o áudio não fala tudo que eu falo no livro. O livro é mais completo, mas pelo menos vai dar para poder eu lembrar do que eu li há não sei quantos anos atrás e vou fazer a resenha referente a essa parte. E assim vai se proceder em todos os livros que vai ler, Operação Cavalo de Troia, dos filmes da A Corrente do Bem, o filme 10 mil anos antes de Cristo, que foi um trabalho da faculdade que eu fiz. Não posso ler o trabalho que eu fiz, porque não consigo ler que está em PDF, tá? Porque a leitura do PDF já é mais complicado. Vai ler o trabalho inteiro, eu, não, eu vou me perder. Então eu prefiro ver o filme, que no filme, conforme eu vou vendo o filme, que eu já estou baixando ele para mim, para poder. Eu lembro o todo, mas tem nuances do filme que eu quero colocar aqui para vocês. E vai colocar diversos livros aqui, já estou com muito livro já, que eu já baixei para. Baixei não, já estou com eles reservados no, um outro grupo que eu tenho aqui para poder compor o trabalho para vocês. Então vai ter muito material para vocês ver, ouvir e estudar. Muito obrigado e amanhã eu vamos ver para preparar o segundo áudio daqui, tá? Uma boa noite para todos vocês. Obrigado. Relatando a primeira parte do outro lado do espelho, segundo e último livro da série do Dr. Inácio sobre as cinzas do tempo, primeira parte, do outro lado do espelho, complemento, segunda parte. O que a gente pode fazer aqui? Doutor Inácio, depois que ele aconteceu aquele episódio, que ele estava na fazenda do seu Juliano e teve o lance que a cobra comeu o Thomas, né? O ex-Thomas, né? O, ficou parado por ali. Aí o tempo começou a passar, outras coisas aconteceram no decorrer da, da vida do, do Inácio, no sanatório, o tempo passando. Ele tinha mania de fumar, teve problema de catarata, teve problema, alguns problemas de velho que ele teve, a verdade foi essa. E por mais de 50 anos, ele foi o diretor médico do sanatório de Uberaba. Ah, quando atingiu a escassez do gás dele, do ectoplasma, né, ele veio a desencarnar, já cometido, já como eu falei, de catarata e principalmente de efizema pulmonar, devido ao excesso de cigarro que ele fumava. E aquele processo todo, desencarne e tudo, falta de ar e outras coisas mais, que o morrer não tem, o desencarnar não sente nada,
O problema é o que você plantou do outro lado do espelho da vida, o que é que vai acontecer, ou do outro lado do portal do túmulo, né? Então ele passou, né? Foi recolhido imediatamente, foi encaminhado para o hospital, a, um pronto-socorro. Inicialmente ele foi para um pronto-socorro, né? Do pronto-socorro ele foi encaminhado para a colônia Esperança, onde está até hoje, no Hospital do Esperança, mas no pronto-socorro do Hospital de Esperança. E lá ele começou o tratamento dele, a reconhecer a vida pós-desencarne, a teve as visitas do pessoal dele, dos amigos dele, Dona Modesta, Dona Modesta, Maria Modesta Cravo, a Manuel Roberto, o padre Carmelita, né? Como ele gostava de ser chamado, o Odilon Fernandes, o, todos que compunha o grupo dele. Tá? E ali ele ficou sendo recuperado pela equipe médica do hospital. O tempo vai passar, ele, Manuel Roberto chega, leva ele para poder tomar um ar do lado de fora do hospital, primeiro passeio. Os primeiros passeios ele foi acompanhado, depois ele já sentiu melhor, já saiu e foi arejar a cabeça de não ficar muito deitado, saiu para poder. Então o que, que ele fez? Ele usou a psicologia nele do que ele já usava para todos os pacientes do sanatório. Ou seja, a vassoura. Passou assim no local, viu lá uma porção de folhas caídas, procurou, achou uma vassoura lá jogada no canto, ele pegou a vassoura, se determinou, vou varrer esse pedaço aqui. Aí varreu o que ele pôde fazer, bonitinho e tal, direitinho, e no final cansou, né? Porque ainda estava em convalescência. Sentiu fome, pô, mas como é que ele vai arranjar comida aqui no hospital? num, num local novo que ele nem sabe, mas tudo bem. Então ele voltou para o apartamento dele. Quando ele adentra o apartamento dele, tá lá em cima da mesa, tá lá uma bandeja com sucos de flores, né, que é o que se usa lá nas colônias, e outros cremes lá para poder substituir a alimentação pesada, a alimentação de doente. Tomou aquilo, se sentiu revigorado imediatamente. O tempo passou um pouco mais, aí outra, outras andanças, outras vassouradas que ele deu por lá, até a hora que o médico chegou e deu alta para ele. Aí ele disse, não, eu vou juntar minhas coisas e vou embora daqui. Peraí, vou juntar minhas coisas? Que coisas que eu tenho? Porque o médico perguntou, que coisas você tem, Nácio, para poder juntar? Não tem nada para juntar. Aí o médico perguntou, você tem alguém para morar junto? Ele falou assim, não conheço aqui, porque nem minha mãe não, parece que não está aqui na colônia. Então, imediatamente foi chamado dos antigos amigos dele e ele foi morar lá, porque nas colônias espirituais não funciona feito na terra. Cada um tem sua casa, mas a casa não se compra a casa. Se trabalha para ter jus à casa, para poder adquirir aquela casa e poder habitar enquanto vive no plano espiritual. Saiu para encarnar, aquela casa fica, no caso, para a família, ou para quem estiver morando lá, que a casa é comunitária para todo mundo, não tem muro, todo mundo tem acesso livre a todos os departamentos. Então, eu fui para lá e tal, e começou a se preparar para poder começar a trabalhar no Hospital Esperança. Como é que ele vai trabalhar no Hospital Esperança? Só que na época de encarnado,
Ele era o diretor médico todo-poderoso do sanatório. A palavra dele era a mesma coisa que a palavra de Deus dentro do sanatório. Mas no Hospital Esperança, aí o negócio pegou. Então ele começa no Hospital Esperança trabalhando como faxineiro, limpando aqueles vômitos do pessoal que é socorrido das trevas e tudo. Estava lá, e através de outros passava, dava passe, da passe, aquela energia negativa saía de dentro do paciente, que é uma gosma preta, é, estranha, pútrida. Aí ele ia lá, limpava aquilo, estava sempre mantendo ali, dali ele passou para a enfermagem, Manuel Roberto, que era enfermeiro na Terra, e nesse período ele também já estava exercendo a profissão dele lá no hospital, começou a orientar o Inácio como ele deveria de fazer, como ele deveria de proceder. O tempo foi passando, e ele foi galgando é, níveis superiores lá dentro e passou a conhecer, se não me engano, ele teve até que fazer uma especialização na faculdade lá de como ele conhecia, ele era médico psiquiatra de um corpo material. Aí ele teve que aprender a, a cuidar de um corpo espiritual, que é a medicina do espírito. É similar à medicina da terra, mas é diferente. Por incrível que pareça, é similar, mas é diferente. Porque aqui na terra, o médico, para poder ver o que o paciente tem, faz uma bateria de exame, faz uma opção de pesquisa e tal, para poder ver o que tem. Lá não, lá é a base do passe, coloca a mão na pessoa, sabe o que a pessoa tem, os pensamentos se afloram todos, o que um pensa, toda a sala toma conhecimento, e conforme o nível de evolução do espírito toma conhecimento da colônia inteira, das pessoas da colônia que tem, o administrador, por exemplo, ele sabe todo, o que todo mundo pensa dentro da colônia ou da cidade espiritual. Mas no caso, Esperança é uma colônia espiritual, não é o caso de Aruanda, que é uma cidade espiritual por ser maior, entendeu? Então, ele foi indo e tal, até que ele assumiu a posição de diretor clínico do Hospital Esperança. Do Hospital Esperança, ele é comandado por Eurípides de Bracanupo, se não me engano o nome é esse, e Dr. Bezerra de Menezes, que comanda é o diretor do Hospital Esperança. O Inácio Ferreira está hoje exclusivamente na área da psiquiatria, tá? Então já deu 10 minutos, vamos cortar aqui, que eu não sei como é que vai ser para fazer se eu vou precisar fazer a transmutação para MP3 ou não. Mas em todo caso, vamos deixar 10, 11 minutos, que na hora que for transformar em vídeo, já está dentro do limite do programa. Tá? Agora, nós vamos fazer um pouco diferente aqui. Eu abri aqui a capa do livro e botei a especificação. Esse áudio é referente ao EUDA 060. Agora eu só vou colocar EUDA 61 e amanhã eu vou ver a segunda parte do, do áudio do outro lado do espelho, para relembrar também tudo aquilo que eu li, que nem o áudio não fala tudo que eu falo no livro, o livro é mais completo, mas pelo menos vai dar para poder eu lembrar do que eu li há não sei quantos anos atrás, e vou fazer a resenha referente a essa parte. E assim vai se proceder em todos os livros que vai ler, Operação Cavalo de Troia, dos filmes da A Corrente do Bem, o filme 10 mil anos antes de Cristo, que foi um trabalho da faculdade que eu fiz. Não posso ler o trabalho que eu fiz, porque não consigo ler que está em PDF. Tá?
porque a leitura do PDF já é mais complicado. Vai ler o trabalho inteiro, eu vou me perder. Então eu prefiro ver o filme, que no filme, conforme eu vou vendo o filme, que eu já estou baixando ele para mim, para poder. Eu lembro o todo, mas tem nuances do filme que eu quero colocar aqui para vocês. E vai colocar diversos livros aqui, já estou com muito livro já que eu já baixei para. Baixei não, já estou com eles reservados no, um outro grupo que eu tenho aqui para poder compor o trabalho para vocês. Então vai ter muito material para vocês ver, ouvir e estudar. Muito obrigado e amanhã eu vou ver para preparar o segundo áudio daqui, tá? Uma boa noite para todos vocês. Obrigado. Meus irmãos, boa noite. Vamos fazer agora a parte da Euda, 65. Como relato em cima, o Inácio já estava começando a fazer as visitas dele. Ele, nessas visitas que ele estava fazendo, num do momento dele de descanso, o doutor Dilon chegou para ele e falou assim, Inácio, ó, eu tenho uma palestra agora de um espírito iluminado lá, e esse espírito quer que você esteja presente. Ele falou, eu? Mal, cheguei aqui, como é que alguém já quer que eu esteja presente? Tudo bem, vamos embora. Aí chegou e tal, entrou dentro do auditório, auditório gigantesco, virou para o céu. Você pode reparar que o espírito, ele não vai falar nada. Ele vai mentalizar e todo mundo vai receber. Poxa, mas será que eu tenho condição de receber? Falei, lógico que tem, se você já está aqui, porque você tem condição de receber. Tudo bem. Sentou lá, baixou a luz, meia luz, a luz azul, o mais serena possível. Quem adentra a sala? Junto do púlpito, Dr. Bezerra de Menezes. Uma fisionomia, não essa que a gente conhece, uma fisionomia mais serena, mais nova, mais calma e com uma luz intensa. Era um foco de luz na escuridão. E ele começou a prosear com todos os integrantes da reunião e, e sem falar nada, tá? Só pela força do pensamento, cada um recebia da sua forma e compreendia da sua forma. Quando acabou a reunião, foram para. O pessoal foi lá cumprimentar ele e tudo. Ele mandou chamar o Inácio. Tá? Chegou lá, abraçou e tal, Inácio, tá, pá, 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 pá. Ó, meu filho, seja bem-vindo aqui e se prepara que você vai aprender, passar por liberação de mediunidades novas que você nunca ouviu falar. Mas quais são? Não se preocupa. A hora certa o Pai libera e você vai saber. Tá? E a partir de agora, se prepare que você vai ter muito serviço pela frente. Bom, tá bom, então a reunião. Encontrou com Odilon, Maria Modesto, o, o enfermeiro Manuel Roberto, Paulino também estava junto. Ó, gente, amanhã nós vamos na Terra. E ele, o Inácio, não ia perder uma oportunidade dessa. Ô, gente, tá todo mundo virou ET aqui agora, pega o disco voador e vai para a Terra, que amanhã nós vamos para a Terra. Todo mundo riu e tal, aquela brincadeira e tal. Mas, só vou com uma condição. Vocês arranjaram um médico lá que deixa eu falar o que eu quero. Do mesmo jeito que eu estava quando eu estava residindo lá. Não é bem assim que funciona. Sabe que a turma hoje é diferente? Não, eu quero porque eu quero falar. Eu não quero ser baboseira toda, não. Eu quero falar. Então tá bom. Então vamos embora. Tá? Todo mundo sabe, no dia seguinte estavam a caminho da Terra. Foi direto para o sanatório de Uberaba. Chegou lá, dia de mediúnica.
O sanatório, se não me falha a memória, já tinha lido isso em um outro livro, tinha em média de, depois que ele desencarnou, em média de 30 médios, alguns de psicofonia, outros de outra categoria, de outras especialidades. Então, nesse dia da reunião, cheio de gente, cheio de espírito lá para poder se manifestar, para poder socorrer, aparece dois médios só, um casal. O rapaz, ele deve ter se esquecido da reunião e se empanturrou a barriga antes de sair de casa. Jantou, tudo que ele tinha direito. E foi para a reunião mediúnica, onde ele tinha a responsabilidade de trabalhar. Chegou lá, sentou no cantinho lá, cochilou a reunião inteira. Isso a maioria dos médios são assim. Aí a única que estava lá para poder dar passagem era a moça. Só deu passagem a três espíritos só. Os espíritos se manifestavam, ela falava o que ela achava que devia falar. Aí chegou o terceiro, Inácio Ferreira. Meus irmãos, o doutor Inácio Ferreira acaba de incorporar aqui e ele quer dar uma palavrinha aí para vocês. O Inácio começou a falar e ela repetindo tudinho que ele estava falando. Pessoal, doutor Inácio está mandando um beijão para todos vocês, um abraço para todos vocês. Ele está muito feliz lá no plano espiritual. Ele está trabalhando muito e está orando por todos vocês. Tá? Enquanto isso, do outro lado do espelho da vida ali, o Inácio estava soltando fogo pela venta, porque ele queria falar, malhar todo mundo que aquilo não é mediunidade em lugar nenhum. Mas ela estava seguindo as normas da Federação Espírita Brasileira, que tem o médium espírita, tem que controlar censurar o que o espírito fala. O espírito fala A, ela fala Z. Porque não pode falar A, porque o povo não vai entender e vai sair ofendido. E não pode magoar o povo. E numa dessa perde grandes ensinamentos, conforme nós estamos vendo hoje, nas psicofonias de hoje, que já é a mente um pouco mais aberta, não dentro do espiritismo, mas sim dentro do universalismo. O universalismo tem mais liberdade. Primeiro que o médium não fica exclusivo, tá? Vamos dizer, exclusivo não fica neutralizado. Toda a mediunidade é compartilhada com o médium. Não existe incorporação, existe canalização, tá? E se o médium vai censurar o que um espírito de luz vai falar, um mentor vai falar, que um arcanjo vai falar, como está na CPO, Jesus falando, o Osho falando, vai censurar, aquele médium está descartado. Ele vai trabalhar com outros espíritos, mas não com o espírito da luz. Então, foi o que aconteceu lá. E o Inácio, ela saiu barou e tal, o Inácio falando, brigando lá, porque está tudo errado, porque eles estão fazendo errado, não sei o que lá, papapá. Né? Ele já está saindo, já está indo embora e a reunião está se terminando. Tá? Terminou tal, ele já saiu de fogo na venta e foi visitar o sanatório. Já que ele não pôde falar, ele vai visitar o sanatório, que ninguém está vendo ele, ele tem autonomia para isso. Quando ele passa no corredor, ele viu lá a lembrança dele lá, pendurado na parede, um retrato grande, diretor médico do hospital psiquiátrico do sanatório de Uberaba, dando tanto a tanto. Minhas amigas traça, minhas amigas cupim, faz um serviço aí, tira esse negócio aí da parede, porque aí todo mundo esquece de mim, é melhor. Como sempre, no jeito de brincalhão dele. Tudo. Aí ele saiu, começou a visitar as alas dos pacientes, alguns pacientes que estavam alienados a determinado ponto, têm visão aberta. Então viu o Inácio e tudo, ficou feliz, tudo que era do tempo dele, tá? Mas também não podia falar nada porque estava meio drogado e tudo. Ele correu toda a enfermaria. Da enfermaria, ele vai para o,
a área externa do o pátio, vamos botar assim. É muros altos e com árvores, cercado de árvores e de muros, muro alto. E tinha muitos pacientes que fugiam aqui dali e eles tinham que botar a polícia atrás para poder pegar e trazer de volta para o hospital. Deu 9h21. Então vamos terminar por aqui e vamos começar um outro, porque a história é meio comprida aqui hoje. Tá? Muito obrigado, muita paz. Continuando aqui agora no áudio 66. O Inácio chega no pátio, se assusta quando ele chega no pátio. O pátio não é aquele terreno vazio, com árvores e muro. Em cima das árvores tinha uma espécie de uns pássaros da cor escura, cor negra, estranho, pássaros gigantescos, que ele nunca imaginou que existisse aquilo. Esses pássaros eram em forma de águia, forma de uma espécie de uma águia, de urubu, um negócio assim. Quando ele chega lá, um dos pássaros vira para seja bem-vindo, Inácio. Tá? Agora você está nos conhecendo, está nos vendo. Ele estranhou e tal. Foi conversar com ele e tudo. Desce aqui para a gente conversar. Ele bateu uma asa grande, chegou e pousou na frente dele. Aí começou a conversar. O que vocês fazem aqui nessa área? Ô Inácio, você nunca soube disso, então nós vamos te explicar o que é. Para manter o, o sanatório numa vibração constante e serena, nós recebemos autorização para vir ficar aqui e nos alimentar desse miasma que esses espíritos emanam para cá. Porque se nós não estivéssemos aqui para poder nos alimentar disso, esse sanatório não estaria inteiro até hoje, já teria destruído tudo, já teria explodido tudo. Aí você, como é que você chama? Tá? Ah, eu sou águias, né? Não me recordo o que é, eu sou um pássaro assim. Não, quer saber o seu nome, que você é um ser humano, eu quero saber o seu nome. Não, isso aí não importa e tal. Mas então por que você está nessa forma? Ah, eu estou nessa forma porque eu quero ficar nessa forma, eu gosto de ficar, porque aqui eu posso me alimentar disso e tudo. Ah, você pode ficar? Eu posso, eu tenho autonomia sobre sobre o meu espírito. Então você faz a. Eu sei que você gosta de ficar assim, então volta, regride. Eu quero ver quem é você, o seu espírito, quem é, e depois você volta a essa imagem. Ah, isso é fácil de fazer, tá? Pegou, se esforçou todo, se preparou todo para voltar, não conseguiu. Não, mas peraí, eu consigo, tá? Eu vou tentar e tal, eu consigo, porque afinal de contas eu estou assim porque eu quero. Tentou, várias vezes, até que chegou à exaustão total. Vira o Inácio e fala assim, meu irmão, você não está assim porque você quer. Você está assim porque outros espíritos superiores a você te induziram a fazer ficar dessa maneira. Aí ele começou a murchar de tristeza, de sofrimento, porque ele estava adormecido e aquele lance que o Inácio fez, aquela psicologia que o Inácio utilizou em cima dele, reavivou o eu dele, o quem ele era. E ele querendo tirar aquilo, tentando arrancar aquelas penas. Calma, calma, meu filho, não faça isso não, que você vai se prejudicar. Tá? Você vai ser resgatado, sim. Tá? Você vai ser socorrido e vai ser tratado. Isso chama os irmãos dele lá, vieram outros pássaros também para lá e tudo. Aí que você viu quem era, como é que era o sanatório de Uberaba, porque em Correios, Petrópolis, na cidade de Petrópolis, tem um bairro lá chamado Correias, e tem um sanatório lá também, por isso que eu fiz a confusão. Tá? O sanatório de Uberaba, como é que ele era preparado para poder manter aquelas pessoas doentes mentais lá.
Então, aconteceu aquilo tudo, tudo. Eles foram resgatados pela luz e soube de muitas coisas. Inclusive, das aves virou e falou assim: Ô meu pai, como gostaríamos que você estivesse aqui de novo encarnado, porque essa casa hoje não é a mesma coisa que você. Você respeitava os doentes, você respeitava tudo aqui. Até o que não via você respeitava. Essa turma nova que está aí, esses médicos, esses médios, ninguém respeita ninguém, ninguém respeita nada, tá? Os que nos vê aqui roga para poder a gente sumir daqui, porque não pode ficar aqui para poder não interferir na sintonia do hospital. Mal sabe ele que nós estamos aqui para poder sugar toda a energia negativa que está aqui dentro. Amor disso. Ele se despediu e saiu, porque o Inácio não podia ficar ali direto. Estava o Inácio, estava a Maria Modesta, estava todo mundo ali junto. Dali foi visitar os porões, né? Visitou e tal, passou por todos eles, uns vazios, outros cheios, outros com uma pessoa só. Voltou, aí foi na cozinha matar a saudade da cozinha. Quando chega na cozinha, que alegria que foi. A gataiada toda viu ele, como os gatos vê, né? Os gatos vê o plano espiritual, o plano material. A cachorro e gato vê. Os gatos todos começaram a miar. Foi uma sinfonia lá de alegria. Todo dia ele não podia pegar a latinha de sardinha, que ele pegava sempre. Todo dia de manhã e todo dia de noite ele abriu uma lata de sardinha para cada gato comer. Ele conversou com os bichinhos e tudo. E dali ele saiu e saiu do sanatório e seguiu para outras casas espíritas. A Casa do Cinza, foi lá, assistiu uma reunião, depois foi no Casa da Prece, parece que era o de Chico Xavier, Chico ainda estava vivo, tá? Foi visitar o Chico e matou a saudade daquela região de lá. Mas depois, acabou essa viagem, ele voltou pro, pra, ele parece que pegou o aerobus e voltou para a colônia Esperança, para continuar o trabalho dele lá no comum. Nesse meio tempo, no decorrer do tempo que ele está lá, voltou a trabalhar novamente, visitando os pacientes e tudo, ele recebe uma orientação, não me recordo de quem, que ele teria que se preparar para fazer uma excursão no abismo, porque Thomas de Torquemada tinha sido capturado e estava sofrendo muito lá, tá? E estava prestes a ser transformado em ovoide, por vingança dos companheiros deles. Tá? E os informantes da luz que estava lá em forma de dragonetes, tá? Tinham vários dragonetes lá que se confundia com os dragonetes das trevas e que eram espiões da lua, da luz, e estava monitorando o Torquemada. E o Torquemada, nessa transação, da primeira vez que ele entrou dentro do sanatório de Uberaba e até o último momento que ele saiu de lá, a, saiu de lá pela primeira vez e foi reencarnar, porque a segunda vez o Inácio já estava desencarnado. Ele aprendeu a gostar do Inácio, aprendeu a ter confiança no Inácio. E ele, lá embaixo, ele não sabia se Inácio estava vivo ou estava morto, encarnado ou desencarnado. E começou a emitir uma bateria, sempre que ele estava sozinho, ele começava a emitir uma bateria de pensamento, pedindo socorro ao Inácio Ferreira. Inácio Ferreira, me socorre, porque eu estou aqui nessa situação, blá. Entendeu? Então ele pedia muito socorro. E estranhava que o socorro não vinha, porque o Inácio tinha desencarnado e ainda não estava em condições especiais para poder enfrentar o que estava previsto enfrentar na descida em regiões, vamos botar regiões abissais, né?
porque a região onde ele tinha isso aí, se não me engano, era uma distância de quase 12 mil metros de profundidade da superfície da Terra, que é a fossa das Marianas, é a parte mais funda que tem nos oceanos na Terra, é, 11.500 metros de profundidade. É um pouco mais abaixo que estava isso daí. Então, ele teve que se preparar para poder ir para lá, entendeu? E foi no. Aí ele voltou para poder se preparar. E já deu 10 minutos, agora vamos cortar esse áudio para depois que eu continuar relembrando aqui, eu vou fazer os outros áudios, tá? Agora que vai começar a parte bacana desse livro. Muito obrigado, muita paz para todos. Boa noite, meus irmãos. Vamos fazer mais uma parte do livro Do Outro Lado do Espelho, agora com a nova numeração, Euda 11. Tá? Por que nova numeração? Porque eu separei, embora está na Euda, mas a publicação que vem de Aruanda, ela está seguindo uma numeração e está sendo publicada no YouTube. Aqui está começando uma outra numeração que, por enquanto, não está sendo publicado lá, porque até achar alguém que saiba transformar isso em vídeo. Então, está na sequência, agora começou a sequência certa dos livros e independente do livro, a sequência vai continuar em ordem crescente, tá? Muito obrigado, muita paz. Agora vamos tentar soltar o que eu consegui lembrar do que eu li, tá? Como falei, Inácio, depois de ter aquela experiência toda no sanatório, voltou para a Colônia Esperança e foi trabalhar lá normalmente tudo. Até um dia que o mentor e amigo dele, Odilon Fernandes, que na época do sanatório, ele era dentista, tá? Cirurgião dentista. Aí estava lá no plano espiritual, ele não fica na. Como é que é o local dele? Ele não fica na colônia Esperança. Ele fica numa outra colônia, eu acho que é Casa do Saber, Colônia Casa do Saber, tá? Que é mais dedicada a estudos mesmo. Então, o Odilon chegou e falou assim, ó, o irmão José quer conversar com você. Tá? Juntou todo. Ele, Manuel Roberto, Paulino e Dona Modesta, e foram falar com o irmão José. Chegou lá, o Inácio está estranhando, vendo um negócio, uns riscos luminosos no peito dele. Tudo bem, conversou e tudo, acabou. Ele passou a orientação toda que eles iam lá para baixo para poder buscar a, o espírito do ex-Thomas Torquemada, tá? Porque tinha sido capturado. E ele estava pedindo orações, pedindo socorro, oração não. Ele estava pedindo socorro há tempo, desde praticamente da hora que ele foi capturado, que ele saiu do berço, ele estava pedindo socorro ao Inácio, porque o Inácio foi a única pessoa que ele manteve a confiança. Aí, como o Inácio estava encarnado, eu não estava sabendo disso. E uma vez que desencarnou, aquele período que ele passou, quer dizer, o período do desencarne até esse período que ele estava junto do irmão José, é um período de convalescência e de adaptação no plano espiritual. Ele não poderia receber essas mensagens, não, mas todas as orações estavam sendo arquivadas. Aí o irmão José comentou e tal, explicou tudo como é que ia fazer o procedimento. Tá, acabou, tá, eles saíram. Quando eles saíram, o Inácio vira para Adilon e fala assim, Adilon, mas o que é aquele risco luminoso lá no peito dele? Não, Inácio, isso aí ele tem orgulho de demonstrar isso aí porque ele viveu na época do Cristo, quando estava encarnado. E ele foi preso pelos romanos e foi levado na arena, no Coliseu de Roma. E lá serviu de alimentação para os leões. Isso aí mostra na hora que a pata do leão passou no peito dele e rasgou o peito dele.
E hoje, esses rasgos se transformaram em luz, porque ele morreu em nome do Cristo, né? Pô, aí tá tudo bem. Aí organizaram uma pesquisa e voltaram para Uberaba, estacionado, tá? Pernoitando, vamos dizer, entre aspas, que espírito não dorme, mas pernoitando, vamos botar assim, no sanatório de Uberaba. Aí começou a rodar a cidade, visitar a cidade, encontrou lá, foi o Diogo virou para ele e falou assim, Inácio, cuidado que tem uns espiões aqui das trevas nos vigiando. Ah, tudo bem, tá bacana, disfarce e tal. Quando o Odilon deu pela coisa, o Inácio já estava lá conversando com ele. Não, nós estamos aqui porque isso aqui é bíblico, não sei o que. Lá todo mundo vestido assim, em estilo capuchinho, né? Capuchinho, tá? Estilo de, quer dizer, monge capuchinho, não, monge beneditano, tá? Tudo discreto, monge beneditano. Aí eles tentaram, mas o Inácio, nesse ponto, ele era muito malandro para poder resolver, conseguir levantar as informações que ele queria. Ele aplicou esse tipo de ação em cima do pessoal. Aí o outro chegou, você quer saber uma coisa? Nós estamos aqui te vigiando e estamos aqui com um recado do nosso mestre. Não tenta ir para lá resgatar a criança, porque ela já é nossa e ela vai ser executada, tá? E se vocês forem, vai ser ótimo. Vocês também vão ser executados. Aí vai ser uma vitória muito grande para a gente. Aí o Dilon fez um sinal, ele voltou, tal, acabou, deixou eles lá sozinhos. Foi para dentro do sanatório. Esses espíritos não entram no sanatório, porque o sanatório é protegido. E combinou, só, já estão sabendo a nossa ida? Tá, então vamos organizar a patrulha aqui agora para poder ir lá buscar ele. Isso, inclusive, já relatei no áudio anterior, mas estou fazendo para fazer a sequência. Aí foi para Rufinópolis, que era a antigo Capão da Onça. E lá, ele fazendo uma espécie de uma telemetria, apoiando a mão lá nas paredes, Inácio. Ele localizou a entrada para o mundo subterrâneo, onde o Dragonete saiu pela boca da cobra e mergulhou lá. Aí ele acompanhou e tal, e teve quando ele estava passando por uma gruta, toda lameada, meio escorregadia, aí vira um espírito lá, como fala com esse homem, doutor Inácio, doutor Odilon, esse caminho não está totalmente desprotegido, não. As trevas estão vistoriando aqui, que estão aguardando vocês. Aí Inácio conversou e tal, uma função de coisa e tal, demorou um tempo lá, mas não podia perder muito tempo. O, conheceu o rapaz lá, como é seu nome e tal? Ah, meu nome é Libério. Libério, parece. Era um doente da terra. Lá se despediu e tal, e pegou o caminho com cuidado, tá? Foi avisado para poder ter cuidado, porque tinha muita patrulha das trevas lá. Aí o grupo todo, olha, quando eles estão descendo, virou de lombo para Paulino, você, Paulino, acende a tocha aí. Era um equipamento eletrônico, tá? Que iluminava tanto quanto a tocha de fogo. Aí eles desceram até chegar na cidade. Quando chegou na cidade, se alojou lá na praça para poder cobrir a cabeça toda, para passar com habitantes da praça, e se prepararam todos para poder resgatar o Thomas Torquemada. Aí, nesse meio tempo, tem um fuzuê lá, tá um corre-corre e tal, o, o grande dragão lá, para passando as orientações, porque iam desmoralizar os evangelhos, a Bíblia, e derrubar todas as igrejas aqui para poder vigorar o mandato deles, né? As trevas iam mandar aqui na terra e tudo.
E para isso começou a jogar pedaços de carne podre, cadáver, para aquele povo. Ah, todo mundo se deliciou como se estivesse recebendo a mais suculenta picanha. E dali mesmo já devorou aquilo e tudo. Inácio aproveita, a equipe do Dr. Edilon aproveita esse tumulto. Já tinha passado, um dos dragonetes já tinha passado lá, que era o dragonete da luz, passou lá e deu orientação para ele para onde eles deveriam ir. O calabouço que ele deveria ir, que o Thomas estava lá, que ele ia vir para poder ser humilhado, ser espetado, tudo que é maldade lá que eles sabem fazer muito bem, eles iam fazer lá com o Thomas Torquemada. Aí quando ele saiu, o Dragonete não podia ficar muito tempo ali, saiu, foi, seguiu a obrigação dele. Ele vira pro. O Inácio vira pro Odilon e fala, Odilon, ué, eles estão. Tem traidor no grupo dele? Eu falei assim, não, isso aí é um espírito de alta envergadura, de vibração superior, que eu não sei nem o nível dele. Ele está aqui porque o filho dele se perdeu nas drogas e na maldade. E o filho dele está aqui. Então ele está infiltrado aqui para poder resgatar o filho. Mas não tem muito tempo, já tem alguns anos já que ele está aqui. E tem mais alguns anos para ele continuar, salvo se ele for descoberto. Aí ele vai ter que desaparecer e vem outro no lugar dele. Tudo bem. Aí já deu 11 minutos, vamos terminar esse áudio, depois eu vou continuar no 12º áudio. Tá? Obrigado, daqui a pouco a gente volta. Título original, Do Outro Lado do Espelho, autor do livro em voga, Inácio Ferreira, número de sequência 12, Euda, número 12. Tá? Então, o Inácio estava lá, todo mundo disfarçado naquela cidade. Quando sai, abre um portão lá enorme lá, vem uns dragonetes puxando uma carroça. Não é bem carroça, uma gaiola grande. E lá dentro, aquela forma de Quasimodo do Thomas Torquemada, em pânico. Tá? Quem chegava perto via que ele estava em pânico. O Inácio chegou perto dele, não falou nada. Parece que o Manuel Roberto também estava lá. Estava o Inácio e mais um outro espírito do grupo. Aí o Inácio chegou lá pro Dragonete, que estava puxando lá da guarda lá, falou um negócio lá com eles, que se ele não fizesse, ele mesmo ia dedurar pessoalmente o chefe dele para poder se entenderem lá com ele. Imediatamente os rapazes saíram, então, os dragonetes saíram e foram fazer outra coisa lá para poder não ser castigado. Porque eles já tinham presenciado 3 espíritos do grupo dele ser chicoteados, tá? em, em praça pública, que era aqueles espíritos que o Inácio encontrou lá perto do sanatório e não conseguiu barrar a entrada deles. As trevas já tinham consciência que eles já estavam lá, mas não sabia aonde estava. Mas estava toda aquela legião toda de espíritos equivocados estava em busca do Inácio e da sua comitiva. Então, eles já tinham visto e já estava todo mundo apavorado. E nessa que ele sai, o Inácio Ferreira consegue abrir a gaiola, pega Thomas Torquemada e coloca no peito dele e cobre com o capuz dele. Tá? E emitiu logo um pensamento: meu filho, sou eu que estou aqui, Inácio Ferreira, para te ajudar. Ele sentiu aquele, aquela coisa, tá? Aconchegar mais no peito dele para poder respirar aliviado. Dali, imediatamente, Inácio fez sinal para todo mundo saiu, voltaram para o mesmo caminho.
Enquanto vinha o Dragonete, que era da luz, estava tudo bem. Mas quando chegou num determinado ponto, um outro Dragonete lá, que era sobrinho do grande dragão, virou para o fulano, desce porque daqui eu continuo. Nós vamos pegar esse cara que nos desafiou, e nós não admitimos desafio nenhum aqui. Quando o grupo de ginástica está subindo, aquela turma começa a se aproximar dele. E parece que, nesse meio tempo, aquele dragonete que ajudou foi descoberto. Então, imediatamente, ele se desintegrou dali do local. Tá? Ele tinha força mental suficiente para isso. Mas desapareceu tudo. Começaram a procurar ele, já não achava mais, ele já estava em região segura já. Aí chegou no. Quando estava chegando perto como é que chama? Da gruta onde estavam os libelos, né? Eles começaram, abriram a bolsa e começaram a jogar granadas em cima do pessoal das trevas. Uma granada de luz. Tá? Antes disso, o Inácio, antes de capturar o Thomas Torquemada da gaiola, ele teve acesso aos laboratórios dessa cidade. Chegou lá, destruiu tudo que ele pôde destruir, armou bomba lá para poder explodir aquele negócio todo, acabar com aquilo tudo. Voltou, resgatou o Thomas, quer dizer, não deixou muita raiva lá no grupo, não. Resgatou o Thomas e voltou. Quando ele estava chegando perto da gaiola lá, da gaiola não, da entrada da gruta, do Libelos, eles começaram a jogar granada de luz para baixo. Aquela granada de luz, granada, quando explodia, iluminava tudo, eles não estão acostumados com claridade, claridade perturba eles. Eles começaram a se recuar. Na hora que eles começaram a se recuar, ou melhor, pararam de avançar, não recuaram, pararam de avançar, o Inácio e a turma dele entram. Na hora que entra, vira o Libério Freire e fala assim, segue por aqui, que aqui é seguro. Tá? Aqui não tem ninguém, e deixa ele com a gente. O que aconteceu? O Libério, que era o chefe daquela turma toda, mais ou menos 50 elementais que tinha ali, eles deitaram, todos eles deitaram no caminho, aguardando aquela equipe das trevas passar por ali para eles seguir atrás do Inácio Ferreira. Quando eles chegam, começam a pisar nos elementais, não viram os elementais, lógico, começou a pisar, todos eles começaram a escorregar e cair, formou uma bola e tal, e rolaram de caminho para abaixo. Né? E nisso daí deu tempo dele sair. Quando ele chega ele sai daquele posto de lama e tal, onde estava, ele tinha visto aquela cobra e tudo, eles foram por meio da antiga fazenda dos pais do Paulinho, do seu Juliano, quando encontra lá um aerobus lá. Tá? Imediatamente todos entraram dentro do aerobus e o aerobus partiu para a colônia Esperança, tá? Porque não podia perder mais tempo ali. Tá? E esse aerobus é o ônibus que se circula entre as colônias. Né? Aí foi para lá e lá ele começou a conversar com o Thomas e tudo, deu força e tudo para ele, cuidou dele dentro das possibilidades, até que recebe o Odilon, avisa ele que estava chegando uma equipe lá de cima para poder resgatar ele. Tá? Porque a primeira vez houve o resgate, as trevas localizou pelo cheiro dele, o cheiro, como é que fala? O cheiro espiritual dele. Aí ele foi lá para cima, foi preso. Dessa vez ele foi resgatado. Tá? Quando ele estava na colônia Esperança, não demorou muitos dias, vem uma equipe de luz, de anjos. Tá? A equipe toda pegou ele no braço, tá? Com todo o amor possível, e levou para as alturas. Alguma colônia, talvez muito além de Aruanda, muito além de Três Corações, tá? Ou talvez em outras dimensões, não se sabe para onde foi. O Inácio perguntou para onde vai levar ele. Não, Inácio,
A primeira vez que você recolheu ele, a Estrela localizou. Se eu falar com você, através de você, a Estrela vai localizar ele. Não vai poder pegar, mas vai ficar monitorando até a hora dele reencarnar. Então ele vai lá para cima e ninguém vai saber quando ele vai reencarnar. E aconteceu isso lá de cima, levou, cuidou dele, provavelmente já deve ter reencarnado, entendeu? E anonimamente. Tá? Pelo menos não se tem até hoje notícia que esse espírito que foi Thomas Torquemada fora recapturado novamente pelas trevas. Embora as trevas hoje estão muito mais vazias do que estava nessa época, tá? Porque hoje muitos estão sendo deportados para outros planetas, né? E ele teve a bênção de renascer novamente aqui no planeta Terra. Se proceder bem, ele continua. Se não proceder, ele segue viagem para uma outra colônia, um outro planeta onde ele vai, outra escola planetária onde ele vai aprender mais. Então, isso aí é o resumo do livro, foi esse, tá? Com esse áudio, eu termino do outro lado do espelho. Vou me preparar agora para poder fazer essa sequência que eu coloquei aqui para vocês. Operação Cavalo de Troia. Um, o volume um é pequeno, que eu só li até a metade, não tive cacife de ler até a outra metade, onde relata a morte do Cristo. Tá? Até a primeira metade, então, vai ser um áudio só, mais ou menos, eu vou fazer o volume um. O que eu li, o que eu tenho trabalho no blog, que eu já copiei para cá, né? Agora está no meu drive aqui, é o volume 9, que é o mais grosso que tem. É um volume que dava mais ou menos 15 centímetros. Não, 15 não, minto. 10 a 12 centímetros de espessura o livro. Eu demorei 6 meses para poder ler. Esse, para mim, seria o volume um, né? Mas esse é o último volume, quando ele conhece São João Batista e começa a trabalhar. Porque o volume um é onde relata a, a captura dele e a morte dele. E o volume 2 é a Santa Ceia. O 3 ao 8 eu não li. Eu vou ter que ouvir eles aqui, o áudio aqui, e conforme eu vou ouvindo o áudio, eu vou entendendo a história, eu vou traduzindo aqui em áudios pequenos aqui para vocês, tá? Muito obrigado pela atenção de todos vocês, meu irmão. Espero que esteja gostando do meu trabalho, esse trabalho singelo aqui, mas eu senti essa vontade de colocar aqui o que eu já li até hoje. Infelizmente não vai ser todos os livros, porque o primeiro livro que eu coloquei, que é da Alexandra da Rússia, eu não coloquei no blog. E esse eu tinha perdido, mas esse eu consegui lembrar todo o livro. Esses outros eu estou tendo outros recursos aqui do Google, mas está dando para poder lembrar. Agora, os detalhes, eu estou lembrando do livro físico que eu li. E eu já cheguei à conclusão que o livro físico e o livro eletrônico não é a mesma coisa. Tá? Muito obrigado, muita paz e que seja feliz aí. Vamos aguardar agora Operação Cavalo de Troia.